Estamos aqui com a nossa convidada, ela que tem o canal no Instagram Engenharia Atípica, também é youtuber, tem vários cursos aí no currículo. Vamos conversar agora com Vanessa Freitas. Vanessa, boa tarde. Obrigado aí pela atenção. Prazer falar com você aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco sobre autismo. Essa é uma bandeira que eu levanto nas redes sociais e principalmente com relação ao autismo em mulheres e meninas, né, que ainda é tão pouco falado e divulgado. Então, eu agradeço muito a oportunidade do espaço. Aliás, parabéns pelo Dia da Mulher, inclusive. Muito obrigada a todas nós mulheres autistas, principalmente, em que batalhamos muito para ter diagnósticos, para ter mais qualidade de vida. Então, feliz Dia das Mulheres para nós. Vanessa, no seu caso, você teve o diagnóstico quando ainda criança, teve mais tarde? Como que foi a sua história em relação ao autismo? Eu sou uma mulher autista, parda, cabelos pretos, lisos, e tenho olhos castanhos claros. Eu tenho 35 anos e o meu diagnóstico veio aos 33. Então foi na fase adulta já. Nossa, bem recente ainda. Isso, não tem 2 anos, na verdade, foi em novembro de 2021. Pois é, ainda bastante recente para você. E como é que está sendo lidar com isso, Vanessa? Tendo o diagnóstico assim tão recente? Então, na verdade, um pouco antes disso, eu morei na Austrália e eu passei mal lá muitas vezes, né? E eu fui lá na Austrália. É diferente daqui. Existe um acompanhamento do psicólogo, psiquiatra, do assistente social e também um tradutor na casa, né, das pessoas. E lá foi a primeira vez que alguém falou que eu poderia ser autista. Isso foi em 2018, né? Só que eu entrei em negação, né, eu não fui atrás depois disso. Porque eu já passava por acompanhamento há muitos anos na psiquiatra aqui no Brasil e nunca nem foi levantada a hipótese de ser autista, né? Aí eu voltei ao Brasil no final de 2019, tive muitos problemas, não para arrumar emprego, mas para ficar nos locais de trabalho, porque isso não é uma reclamação minha, é uma reclamação de basicamente quase todos os autistas adultos que eu conheço, porque muitos de nós autistas temos algo chamado transtorno do processamento sensorial, além da falta de habilidades tanto na comunicação quanto na reciprocidade social. Então, nos locais de trabalho, é um pouco difícil da gente entender algumas normas sociais, como nos comunicar com as pessoas, e tudo isso associado ao transtorno do processamento sensorial, que é, por exemplo, muito estímulo à luz, aos sons, né? Às vezes você lida muito com o público um dia, no meu caso também com relação à temperatura, então o lugar está muito quente, no final do dia você está passando mal, né? E então eu não sabia o que ia acontecer comigo, todos os dias eu voltava do serviço chorando muito, não sabia o que estava acontecendo comigo, passando mal, e todo mundo falava, nossa, mas todo dia você está doente? E eu começava a não saber mais o que responder para as pessoas, porque sempre foi assim, toda vez que eu precisava sair de casa ou ter contato com pessoas muito frequente, era muito difícil. Só que não significa que eu não gosto das pessoas, eu gosto muito, sabe? Só que às vezes para mim é muito difícil mesmo, assim, né? E também em manter amizades. O Felipe é um amigo guerreiro. E eu tive muitos bons amigos assim na minha vida, porque é muito difícil eu conseguir manter o contato com as pessoas e não significa que eu não queira, é algo que eu fico emocionada de falar. É só um pouco difícil mesmo. Aliás, a querida Vanessa, inclusive, bom a gente citar isso no YouTube dela, nos canais dela, ela meio que se baseou para colocar as coisas pensando no deficiente visual também. Isso é muito legal, vale a pena registrar. Ah, obrigada. Então,
depois desse período, nesse tempo que eu voltei para o Brasil e estava passando muito mal nesse emprego, e eu acredito que eu tenha ficado muito pior nesse emprego e me levado à depressão, porque era na parte de vendas. Antes disso, eu tive empregos na parte de laboratorial, então o meu contato com as pessoas era bem menor. Como eu precisava me comunicar muito com as pessoas, né? Tem algo que se chama masking, que é um artifício que as pessoas, qualquer pessoa pode usar para ser mais aceito na sociedade, né? Nós, mulheres autistas, nós somos muito boas, né, em usar o masking. Então, precisava vender algo, falar e tentar me comunicar. Eu sei fazer isso, só que tem um desgaste emocional e também do transtorno do processamento sensorial, que é para manter essa conversa muito grande das mulheres autistas. Então, no final do dia, você passa mal. No final do segundo mês que eu estava trabalhando, eu entrei numa depressão. Eu não sabia, né? Mas naquele momento eu estava entrando num nível de suporte 2. Existem 3 níveis de suporte no autismo. A gente não fala mais leve, nem moderado, nem grave. A gente fala nível 1, nível 2, nível 3. Hoje eu estou no nível 1 de suporte, mas naquele momento, por conta da condição associada, que foi a depressão, eu fui para nível 2 de suporte. Isso é uma coisa que as pessoas não costumam assim saber muito, mas é possível andar no espectro autista. Não é possível sair do espectro autista, mas é possível andar no espectro autista. Então, um autista nível de suporte 3 pode ir para o nível de suporte 2, é possível. E assim como é possível um autista nível de suporte 1 ir para nível de suporte 2. Que foi o que aconteceu comigo naquele momento por conta da interação social, né? Que estava ficando muito densa, mais do que eu conseguia lidar, né? O masking, para quem não entende, seria mascarar o autismo, correto? Isso, mascarar as características autísticas. Então, por exemplo, o que acontece? Nós autistas temos muitos STIMs, que são os estímulos. Então, um exemplo, assim, no meu caso, eu fico apertando os dedos das mãos. Eu vou passando eu pego o polegar, passo para o indicador, daí para o dedo médio, e fico alternando entre esses 2 dedos para tentar regular todos os estímulos que acontecem no meu corpo. Às vezes fico andando de um lado para o outro. Só que na minha vida, eu sei que quando eu faço esse tipo de coisa, as pessoas me julgam. A minha família já também não entendia antes, né? Então, falava para eu parar. Só que isso ajuda muito o autista a se regular com os estímulos, né? Por que a gente precisa se regular, né? Por que as pessoas falam assim, mas por que você precisa fazer isso? Vamos imaginar o seguinte, existem corpos diferentes, né? É a mesma coisa com relação ao cérebro. Existem cérebros diferentes. E a neurodivergência, né? E o autismo está dentro da neurodivergência, nada mais é que um cérebro que é diferente e processa as informações diferentes. Então, por exemplo, por que a gente fala não soltem fogos, né, com barulho? Porque o autista, em alguns estudos já mostram que a nossa capacidade de recebimento dos estímulos do som pode, em muitos casos, ser até 17 vezes maior do que para uma pessoa neurotípica. Então, imagina você recebendo todo esse estímulo. Ele precisa, de alguma forma, ter uma válvula de escape, né? Que são os estímulos, né? Que são esses estímulos que a gente usa no nosso corpo, né? Para isso sair. Quando a gente fica guardando muito, é normal que a gente entre numa crise, que são por exemplo, o meltdown, né, que é uma crise de choro. Às vezes o autista puxa o cabelo, precisa deitar no chão, né? Algumas crianças autistas também que já são mais novinhas ainda não conseguem regular ainda direito essas emoções, então se joga no chão, se esperneia. Isso não é falta de educação da criança, nem falta de educação que a mãe não ensinou a criança a se comportar, é porque é muita coisa, é muita informação para o corpo e para o cérebro. É tanto esse estímulo que acaba passando mal, entrando numa crise. O masking, então, é tentar mascarar tudo isso, né? Todos esses estímulos, porque a sociedade diz que não seria o convencional realizá-los e que as pessoas te olham com certa estranheza quando você faz. Então, a gente não faz. Só que isso tem um custo pra gente, né? Para as pessoas neurotípicas, a gente fica parecendo neurotípico, mas pra gente tem um custo não fazer os nossos estímulos. Isso nos leva a ficar doentes. E, no meu caso, eu desenvolvi uma depressão. Então, eu sou uma pessoa com um quadro distímico, né, de distimia, que
são depressões recorrentes ao longo da minha vida, né? Então, eu entrei nesse quadro, graças a Deus, depois do diagnóstico, eu nunca mais tive um quadro depressivo tão forte como foi esse que eu tive depois do trabalho. E eu vou explicar o porquê, que os quadros depressivos não ficaram mais fortes depois. Mas, antes disso, eu fiquei um ano de cama, ninguém sabia o que acontecia comigo, a psiquiatra falava que nunca tinha visto um caso daquele, e daí a minha irmã, a gente tinha conversado, né, sobre que eu precisava ver o que estava acontecendo comigo, e minha irmã assistiu uma menina autista, que o nome dela, Imagine Vegan, @Imagine Vegan. Minha irmã falou: irmã, eu acho você muito parecida com essa menina. Vamos procurar uma clínica especializada em autismo adulto? Foi quando eu conheci uma clínica em São José dos Campos, e lá eu comecei meus testes neuropsicológicos. E daí, depois disso, muitas sessões, eles fazem os testes, que são os testes psicométricos, e daí a neuropsicóloga avaliou o autismo. Aí depois disso eu fui encaminhada, eu entrei em negação, né? Mais uma vez eu falava, porque eu li no Google, o autismo, como está no Google, não tinha nada a ver com aquilo que eu era. Não tinha nada a ver, porque o autismo sempre foi muito falado como é nos homens, né? E as criações hollywoodianas, né, o creepy face, né, que são quando as pessoas não dão oportunidade para pessoas, né, com deficiência ou neurodivergência fazer o papel delas no cinema, né? Então contratam pessoas que não são deficientes nem neurodivergentes para fazer o papel delas no cinema, e fomentam características autísticas de pouquíssimos autistas, e normalmente homens, e isso prejudica muito outros autistas, inclusive as mulheres. Então eu olhava lá, estava escrito que o autista, ele não tem... Eu já li tanto absurdo, que o autista não sente compaixão, amor, não tem empatia. E eu sou uma pessoa que eu choro até no... Se tiver cachorro, em qualquer coisa, em qualquer filme, eu não assisto. Eu não assisti nem Marley e eu, porque eu comecei a assistir, vi que era de cachorro, eu começo a chorar, sabe? Então eu não consigo assistir. Aí eu fico muito emocionada, muito emotiva. Eu tenho uma ligação muito forte com os animais, né? Percebi, tem o cachorrinho latindo, inclusive. Tinha Tem um monte de cachorro que a gente cuida de 22, eu e minhas irmãs, a gente cuida de 22 animais. Nossa. Resgatados da rua, assim. Inclusive tem um animalzinho que usa uma espécie de cadeira de rodas, né? Inclusive. O Bento, ele é um cadeirante, é um gatinho cadeirante. Nossa, eu juro que eu fico imaginando como é que é um gato cadeirante. Ele é a coisa mais fofa, ele é muito lindo. Ele fala, nossa, ele conversa, assim, sabe? Você fica falando com ele fica miau, 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 tipo, é muito bonitinho, sabe? Aliás, um abraço pra minha amiga Sofia Paiva, que me contou sobre isso no dia. Meu, como assim? Sim, ele é muito lindo, é o Bento. Então, todas essas características, né, não ajudavam a fechar na minha mente o diagnóstico. E eu sou muito teimosa, porque eu tenho muita rigidez cognitiva, que é um traço muito comum em autista também, né? Então eu fui ainda procurar outros especialistas, aí quando uma médica sentou e conversou comigo e falou, olha, não tem mais para onde ir, é isso mesmo, você é autista, então a gente vai precisar conversar agora sobre isso. Aí, como ela viu que eu gostava muito de ciência, ela foi me mostrando artigos científicos que já estavam falando do autismo em mulher, como ele se apresentava de forma diferente, né? Mas mesmo assim, mesmo depois disso, eu fiquei com síndrome do impostor um bom tempo, mas quando eu comecei a fazer as implementações e as mudanças de rotina que serão adequadas para um autista, aí eu comecei a ver a diferença na minha vida, e daí eu percebi que realmente, se eu soubesse do meu diagnóstico de autismo antes e tivesse feito implementações na minha rotina, como eu tenho hoje, eu teria tido uma vida, teria evitado muito sofrimento na minha vida. Parece triste, eu sei que parece triste, mas eu dou graças a Deus de estar num momento histórico em que, mesmo tardiamente, eu posso receber o meu diagnóstico para ter um mínimo de qualidade de vida e repassar isso para outras mulheres que são autistas, só que elas ainda não sabem e podem ter momentos, sim, ainda de felicidade na vida com as adaptações.
Então as pessoas perguntam, nossa, mas viveu a vida toda sendo autista, nunca teve diagnóstico, e faz alguma diferença? Faz. Faz porque a minha vida mudou bastante com as adaptações. Muitos autistas têm dificuldade em fazer as implementações de mudança de rotina, e isso continua causando crises. Não significa que, com todas as implementações na minha rotina, eu não tenha mais crises. Eu continuo tendo crises, só que elas ficaram mais espaçadas e mais amenas, e eu sei como lidar com as minhas crises quando elas chegam. Então, esse autoconhecimento foi imprescindível. Inclusive no final do ano, né, Van, você teve você acabou saindo um pouco fora do foco, né, parando um pouco das redes sociais. Isso, porque o que acontece? Existem as crises, né, autísticas, então vamos falar das crises em autistas. Normalmente a gente fala de 3 crises principais em autistas, que são meltdown, shutdown e um burnout autístico, que a gente ouve muito de burnout, né, mas na verdade, burnout no trabalho, mas existe o burnout autístico, ele é diferente, né? Então é esse cansaço autístico relacionado a todos os estímulos, às crises, e que lembra muito uma depressão, mas não é uma depressão. Então, no final do ano, eu tive um burnout. Às vezes é difícil lidar com... Por exemplo, eu tenho dificuldade com relacionamentos interpessoais, né? Quando você começa a fazer trabalho na internet e as pessoas, elas algumas vezes se reconhecem com relação a você, eu sei que elas querem que eu responda rápido, e eu sei que muitas pessoas entendem, né, as minhas dificuldades, mas eu também tenho uma autocobrança de não conseguir responder rápido, e eu fico perguntando, meu Deus, por que eu não consigo fazer isso? Eu já sei a resposta, mas eu me cobro e me sinto mal, porque eu vejo que as pessoas são muito carinhosas comigo, e eu me sinto mal por não conseguir corresponder à altura. E daí eu vou entrando num looping de culpa. E daí entra num burnout, que é muito parecido com uma depressão, mas na verdade você só precisa de se afastar um pouquinho dos estímulos da interação pessoal, e depois as coisas vão melhorando, aí você vai se estabilizando de novo, né? Aí tem o meltdown, que é o mais conhecido, então as crises de choro. Então, por exemplo, vou contar um exemplo assim básico. Eu fui para São Paulo, né, com o meu namorado, e nós chegamos em São Paulo e a gente andou na Avenida Paulista a pé. Tava sol, eu tava com ele, é uma pessoa que eu amo, foi agradável, e nós visitamos vários lugares. Era um domingo. Quem conhece a Paulista sabe que fica insuportável, fica com muita gente. Quando eu cheguei à noite no hotel, eu já não conseguia mais falar. Então eu tive um shutdown ali, que é quando você fica introspectivo, você não... É como se desligasse, é igual o computador quando desliga. Você não sente mais nada, assim. As pessoas te chamam, você não responde, parece... Você tá desligado. E meu namorado já sabe disso, então ele vai respeitando, e ele falou, você não quer tomar um banho para você descansar? Eu entrei no chuveiro, fui tomar banho, na hora que eu saí, eu vi que não tinha o secador para secar o meu cabelo. E isso é uma coisa do meu comportamento, da rigidez cognitiva do autista. Na hora que eu vi que não tinha um secador no hotel para secar o meu cabelo, eu tive uma crise muito feia, eu me joguei no chão. Então, assim, as pessoas falam assim, nossa, um autista tem uma crise, né? Só que teve várias outras coisas que aconteceram antes que eu poderia ter controlado. No dia eu não me atentei, eu deveria ter levado o secador. Não foi o secador que fez o estopim, mas ter ficado o dia todo recebendo muita luz, muito barulho, andando na rua, não estava com óculos, não estava com protetor auricular, que estava quente demais. Então aí comecei a passar mal. Na hora que eu cheguei em casa, fui tomar banho, já estava em shutdown, e daí quando fui secar o cabelo, que não tinha o secador, que é uma coisa que eu estou habituada, faço todos os dias a mesma coisa, eu já estava dormindo num local que não é a minha casa, que é um hotel. Na hora que isso aconteceu, foi o gatilho, e eu tive uma crise de meltdown, e daí eu me jogo no chão, eu fico me balançando. O chão, para mim, dá a sensação de estabilidade, é gelado, eu consigo me regular, e eu consigo regular as minhas emoções. Então, aqueles hiperestímulos que eu estava segurando o dia todo no meu corpo passaram, eu consegui me regular emocionalmente. Se chora ali, meu namorado ficou deitado na cama, assistindo televisão, eu chorando no chão, me regulando.
Aí passa, eu levanto, tá tudo certo. Ô, A Vanessa, vida mas que assim, continua. por curiosidade, você se joga no chão, mas você coloca alguma coisa no seu corpo pra você não se machucar, por exemplo? Não, eu deito no chão, assim, às vezes você não sente, sabe? Você não é algo que você tem muita consciência corporal. O autista também pode não ter muita consciência corporal, mas é uma necessidade. Parece que o mundo tá estranho. Então eu não sei, você tem a necessidade de ir para um lugar que é mais estável, e o mais estável que o chão, acho que não tem, né? Então, eu, para me estabilizar, eu deito no chão, o chão é geladinho, então eu fico e eu consigo me regular, né? E tava Nossa, escuro, eu eu fico apago a luz. imaginando a cena, a pessoa assim se jogando no chão, assim, agora eu vou me estabilizar aqui no chão. É mais ou menos isso. Mas aí depois passa, fica tudo bem, e recarregada, dormi toda enrolada, parecia uma múmia, toda enfaixada, enrolada com o cobertor. E dormi assim, enrolei até a cabeça no cobertor e dormi. Aí no outro dia eu já tava bem, E no calor de São Paulo, no calor de São Paulo, mas aí lá no hotel tinha ar-condicionado, graças a Deus. Porque, nossa, tava insuportável aqui. agora você escolheu o lugar mais movimentado de São Paulo para passear e para um autista, realmente você escolheu o lugar mais top, o Paulista. Mas você sabe que eu sou teimosa, né? Eu sou muito teimosa. Igual ontem eu ia na academia e eu já faz uma semana e meia que eu comecei a academia. Ontem eu percebi que eu podia passar mal na academia. Mas eu fui mesmo assim. Eu cheguei lá, eu avisei, eu não tinha avisado pra ninguém ainda que eu era autista. Eu cheguei no moço da portaria, eu falei, olha, eu sou autista, esse aqui é o telefone da minha irmã, eu posso ter uma crise, se eu passar mal tá tudo bem, eu sou autista, pode acontecer. Eu só preciso que ligue pra minha irmã, tá bom? Pra ela vir me buscar. Aí fiz os exercícios, não fiz nada que eu segurasse peso, nem nada que eu sabia que poderia me machucar. Fiz a bicicleta, né? E você fica sentadinho, fiz o exercício que eu tinha para fazer e consegui terminar, aí vim embora. Assim, mas eu sou muito teimosa. Eu não deixo de fazer as coisas, assim. Se eu tiver muito ruim mesmo, aí eu preciso de um tempo para mim, mas senão eu vou e faço, sabe? Tem um custo, mas hoje, sabendo o que se passa comigo, eu não tenho mais medo. Antes eu tinha medo de estar morrendo. Eu falava, gente, eu tô infartando, é isso que eu tenho. Eu acho que eu tô morrendo. E eu tinha medo de morrer. E daí eu ficava em casa porque tinha medo de morrer. Aí se cria uma fobia social, né? Você não sai de casa, começa a ficar dentro de casa, sou trancado. Então hoje não, eu já entendo o que acontece comigo, sei que eu não vou morrer, que tá relacionado à minha condição. Então eu vou e faço as coisas. Se eu passar mal, minha irmã vai me buscar embora, vai me buscar como já aconteceu, né? Então, por exemplo, eu dirijo, né? Só que teve um dia em específico que eu passei mal, assim, enquanto eu dirigia, e daí eu encostei o carro e liguei pra minha irmã. Eu falei, olha, eu não tô passando bem, você pode vir me buscar? Eu tô tendo uma crise, eu preciso que você venha me buscar. Daí minha irmã vai, me busca. Aí levou a amiga dela trouxe meu carro e minha irmã foi me buscar. Então, eu vou tentando, sabe, fazer as coisinhas do meu jeito, da forma como dá, e dá. É difícil, mas dá. Ô, Vanessa, e seus 1000 cursos? Os 1000 cursos, vamos lá então. Uma das coisas que eu ouço muitos autistas falando é que no diagnóstico, né, quando você chega para fazer o diagnóstico, o médico fala assim: você não pode ser autista, você fez faculdade, né? Autista não faz faculdade. Você vê como o preconceito com relação ao autismo, a neurodivergência, ele é gigantesco ainda, né? Existe um custo disso, né, para eu ter feito faculdade. Então, a minha primeira faculdade que eu comecei, e foi a única que eu concluí até hoje, foi a de biologia, e essa faculdade de biologia, ela era presencial, e eu fiz em Ponta Grossa. Eu só me formei nessa faculdade porque eu tive uma rede de apoio de pessoas que, assim como eu naquela época, não sabiam o que eu tinha, mas me amaram de um jeito que eu acredito que eu nem mereça ter sido amada por essas pessoas e ter sido acolhida, porque sem elas eu não teria me formado, né? São duas pessoas. Uma é a Michelle Weber. Eu faltava muito nas aulas, nem todos os dias eu conseguia ir, eu não sabia por quê. E ela me passava o conteúdo, eu sempre gostei muito de estudar, então eu estudava em casa, e eu basicamente ia para fazer as provas, eu estava sempre detestado. E a outra pessoa foi a Regina. A Regina morou comigo uns 4 anos de faculdade, e ela morreu de câncer há 4 anos atrás, de câncer de pulmão aos 28 anos. E ela me ajudou muito no período da faculdade. Então, muitos dias ela ia comigo até a porta da aula, né? Ela também estudava lá, então ela ia da porta da sala de aula, me deixava na sala
e na hora de ir embora me buscava e nós íamos juntas embora. Às vezes ela não tinha aula e ela ia comigo mesmo assim. E então eu consegui me formar. Tanto que no dia que eu me formei, minha mãe não pôde ir na formatura para quem eu dei a rosa, né, do dia que você homenageia a sua família, eu dei para ela, né, para minha amiga. E foi assim, teve um custo, sem falar do custo psicológico, né? Então, eu sou formada em biologia, não exerço a profissão, eu exerci. Eu fiquei um tempo trabalhando num laboratório, tanto na Austrália quanto aqui no Brasil, eu trabalhei em laboratórios. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu voltei para o mercado de trabalho e eu descobri, né, já aceitando que eu era autista, eu decidi que eu iria para uma outra área onde eu conseguisse trabalhar e fazer home office, que não seria biologia, né? Não sei se tem algum biólogo que quer trabalhar home office. Se tem, parabéns, não é a realidade da maioria dos biólogos. É bem difícil, com certeza. Então, só que na época da pandemia eu comecei a fazer física, porque não tinha nada para fazer, e aqui na minha faculdade, na minha cidade, quase nunca tem nada, na minha cidade tem 50 mil habitantes. Aí abriu um instituto federal aqui e tinha física. Falei, vou fazer física, né? É bom que é fácil, né? Eu não sei se é tão difícil, na verdade. O meu problema era ir para a faculdade. Porque, veja, na primeira faculdade tinha a minha amiga, a Regina, que me ajudava, e a Michele. Nessa segunda faculdade, eu moro aqui em Registro, então eu moro numa kitnet, né, no mesmo terreno que as minhas irmãs, então cada uma mora numa kitnet. Então a gente se ajuda. Mas as minhas irmãs perguntaram se eu queria que elas fossem comigo, mas eu fico um pouco assim, errado mas assim, eu fico com medo de incomodá-las, entendeu? E daí eu falava que não precisava, porque elas chegavam cansadas do trabalho. E as minhas irmãs também têm as condições delas. Eu tenho uma irmã que também é autista e a outra irmã que também é TDAH. Então cada uma tá lutando, tendo as suas lutas, né, internas, né, com as condições, né? Então eu falava que não precisava, mas aí eu chegava na faculdade, ficava chorando no estacionamento, porque eu não queria entrar, porque todo dia mudavam a sala de aula. E eu tinha pedido para a professora se podiam não mudar a sala de aula. E daí eles esqueciam. Toda semana tinha ensalamento. Aí eu chorava, abria a boca, chorava lá, não conseguia falar o que eu tinha. Todo dia chegava um aluno diferente e, né, tem aquela rotação de gente, né, que já reprovou, gente que é aluno novo, chamada nova. Então, às vezes eu chegava e tinha gente sentada no meu lugar, que no meu lugar não. É porque autista tem uma coisa com... por exemplo, eu sento todo dia no mesmo lugar na sala de aula. Eu chegava, tinha alguém sentado no lugar que era o lugar que eu sento todos os dias. E daí ali eu passava mal. Eu falava, o quê? Já tá com essa luz acesa muito clara. Esse barulho, esse calor. Não. Isso aí pra mim, aí isso aí eu não aceito. A pessoa tá sentada no meu lugar. Não, veja, não é o meu lugar, né? Não é, perceba, não é o meu lugar, não era o meu lugar, mas eu, mesmo assim, eu ficava, era o que me descompensava pra eu ir embora. Coloca uma plaquinha, Vanessa Freitas, não sente. É porque eles mudavam todo dia de sala, porque eu acho que eu tava tão brava naquele momento que se a gente ficasse todo dia na mesma sala, eu ia colocar mesmo. Olha, aqui é Vanessa Freitas, não é pra sentar, pessoal. Mas aí acabou que não deu certo. Teve uma professora muito legal, que é uma professora, a professora Natália, que foi muito inclusiva e ela queria fazer as adaptações, mas eu já estava num estado de estresse e desgaste tão grande que eu não estava conseguindo. E eu falei, não, deixa, eu não vou conseguir agora fazer esse curso, para mim tá demais. Vamos primeiro cuidar da minha saúde, daí daqui a pouco, se eu quiser, eu faço outro curso. E daí que... Nossa, esse ano tem sido de longe o melhor ano da minha vida. De longe o melhor ano da minha vida. Então eu consegui um emprego home office na área de TI e comecei ano passado a fazer uma outra faculdade, né, que é de engenharia da computação. E eu faço home office a faculdade também, né? Que é pela Univesp. Então, se você é do estado de São Paulo, existe uma faculdade, a Univesp. Ela tem vários cursos, né? É uma faculdade gratuita e você consegue estudar home office. Não estou dizendo que todo autista tenha que estudar home office. Isso tem que ser uma escolha da pessoa, né? Então, tinha aquele homeschooling, né? Que o pessoal estava falando, não, agora então, autista, né? Fica estudando em casa, né? Não, isso tem que ser uma escolha, né? Se eu quiser estar na sala de aula com as outras pessoas,
E o suporte, né, e as adaptações, elas precisam existir para que eu possa, entendeu? Eu possa estar no mesmo local que as outras pessoas. Essa que é a briga dos ativistas e as pessoas não entendem. Eu preciso poder estar em sociedade, né? Não é me excluindo de tudo que a gente vai resolver o problema, né? Não, e não é nem um problema, na verdade, né? É uma falta de estrutura social para aquilo que é diferente. Chega a ser até ridículo de dizer isso, porque a sociedade, ela é heterogênea, né? Ela não é homogênea em todos os sentidos possíveis. Então, a falta de adaptações chega a ser, no mínimo, ridícula mesmo, né? Então, mas no momento eu escolhi que faria faculdade na minha casa, e quando eu comecei a fazer essas adaptações, senti até falta de sair de casa. Tanto é que eu estou fazendo uma coisa que eu não tenho obrigação, então, por exemplo, academia, né? Se eu não ficar muito bem no dia, eu simplesmente não vou. A faculdade para mim era difícil, por quê? Porque para mim tinha tudo um desgaste no fato de sair, o transtorno do processamento sensorial, então a falta de conseguir modular a luz, o som, as mudanças. Então eu já chegava na faculdade cansada, eu não conseguia aproveitar. Imagina você ir para uma faculdade com fome. Você consegue aprender e aproveitar? Aí o que as pessoas fazem? Tem a merenda, você come, você aprende melhor, certo? Para o autista, Jesus, é a mesma coisa. Se você faz as adaptações que um autista precisa, só que o autista, as adaptações, elas têm níveis diferentes e vão depender de cada pessoa. Então, por exemplo, uma faculdade vai receber, uma escola vai receber o autista, o que precisa? Precisa sentar com aquela pessoa, falar, bom, quais são as adaptações que você e o seu médico, ou as pessoas que te acompanham, elas recomendam para você? Então, isso. Então, faz as implementações e daí você consegue estudar. Agora, se você não tem as implementações, não tem, né, o suporte, você não vai conseguir estudar, ter um bom rendimento. Como eu sabia que a luta ia ser grande e eu não estava com o psicológico para lutar sozinho naquele momento, então eu decidi fazer a faculdade em casa. Hoje, aqui no Vale do Ribeira, eu sou do Vale do Ribeira, tem uma outra autista adulta, a Cíntia, que é do @time Mata Atlântica. Ela faz um trabalho excepcional numa cidade próxima à minha, e ela vai começar a fazer palestras sobre autismo e vai trazer nessa temática do autismo em adultos para nossa região. E eu conversei com a minha professora, a Natália, e agora dia 17 de abril, né, que é o mês do Orgulho Autista, a Cíntia vai fazer uma palestra no Instituto Federal daqui de Registro. E eu fiquei muito feliz, porque aí agora, tendo uma pessoa que consiga falar por mim, eu vou lá, tá dando suporte. Só com o meu corpo dando suporte, mas eu não vou apresentar nada. Eu não faço apresentação, essas coisas aí já é demais pra mim. Não dá. Mas eu vou estar lá com ela, estarei lá com ela, e daí eu acho que as coisas vão começar, sabe? Quem sabe daqui a alguns anos não existam as adaptações necessárias para que pessoas como eu consigam estar na minha região, no mesmo local que as outras pessoas, com o suporte necessário, né? Com equidade, né? E equidade é diferente de igualdade, né? Igualdade de condições é o que eles estão fazendo, dando as mesmas oportunidades, né? Com a mesma infraestrutura, com o mesmo tudo para todos os alunos. Isso é igualdade. Equidade é eles observarem, por exemplo, que é igual eu falei, né? Então, o aluno chegou com fome na escola e o outro não chegou. Quem é que vai ter o melhor rendimento, né? Se eu não dou comida para ninguém, eles estão iguais. E eles vão para aula, mas um tá com fome e o outro não. Mas isso é igualdade, né? Ali, naquele ambiente, foi igualdade. Equidade é você colocar as pessoas com as adaptações que elas precisam nas mesmas condições que são do que aquilo que elas precisam. Então, ali no caso de quem está com fome, dando alimento, o outro já comeu, você não tinha comido. Então, você come, agora vamos todo mundo estudar? É basicamente isso. Obviamente que tem outras variáveis, né? Que no caso da neurodivergência, existem outras variáveis. E a questão da superdotação, como que você ficou sabendo sobre isso? Eu fiz um teste, então logo depois que eu fiz o meu teste autístico, a neuropsicóloga ela falou que existia a possibilidade de eu ser uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Na época, eu também tinha uma visão de que pessoas com altas habilidades de superdotação eram gênios. Eu pensava tipo Albert Einstein. Tem que ser o Albert Einstein. Se não for o Albert Einstein, mesmo que você não é altas habilidades de superdotação. E também achava que as pessoas com altas habilidades de superdotação
eram pessoas que, por exemplo, pegavam um instrumento musical e já escutavam a música e saíam tocando. Era essa a impressão que eu tinha. Estilo Mozart. Nossa, sabe, aquela pessoa assim que ela só escuta a música e já sai tocando, assim, ela nem sabe, nem nunca viu nem instrumento, pega o instrumento e já sai tocando. Essa era a coisa que tinha na minha cabeça. Existem vários testes, né, de altas habilidades de superdotação. Existe o teste que faz teste de QI, mas o que as pessoas não sabem, por exemplo, é que não existe a necessidade de você ter um QI alto para você ter altas habilidades de superdotação. Então, tem outros testes que eles avaliam outras coisas nas altas habilidades de superdotação. E, no caso do autismo, o que eu percebi? Mesmo tendo recebido o diagnóstico de autismo, eu ainda tinha coisas que eu não... achava que o autismo não explicava, sabe? Porque, perceba, tem o autismo, o que você precisa, né? Quais são as características, né, de um autista? Os outros são sinais, tá? Mas um autista tem no DSM-5, né? Então, déficit na comunicação, dificuldade na reciprocidade social, interesses restritos e estereotipias, que são os movimentos repetitivos. Então, a dificuldade na comunicação, no caso da mulher autista, ela é muito com relação a entender tudo muito literalmente. Uma outra questão também, por exemplo, porque as pessoas acham que dificuldade na comunicação é só o fato de você falar ou não falar. E não é assim, né? Existem outros déficits dentro da comunicação que fazem a sua comunicação ficar boa, ser efetiva ou não. Então, por exemplo, no caso, muitos autistas não são verbais e outros não são, né? Então, autistas não verbais normalmente usam CAA, né? Que auxilia, então, algum equipamento, né? Com algum software específico de CAA, ou às vezes um papel mesmo, caneta, para conseguir se comunicar. E outros têm certas dificuldades no entendimento na comunicação oral mesmo, né? Então, não entende muito bem, assim, piadas. Então, por exemplo, uma coisa que sempre acontecia comigo, todo mundo estava rindo de uma piada, se acabando de rir de uma piada, todo mundo tinha achado engraçado. Eu não tinha entendido nada do que tinha sido falado na piada. Eu ria porque eu queria ficar do bem. Das pessoas. Fazer parte da turma. Lógico, porque o importante era participar na minha mente, entendeu? Se eu não tinha entendido, estava tudo certo. E daí existe, né, a dificuldade na reciprocidade social, né, que são esses vários entraves, né, que onde você está nos locais, não saber direito como se comportar, fazer esses scripts mentais para você saber mais ou menos o que você vai falar coisas que às vezes as pessoas acreditam que são inoportunas. Eu sempre tive esse feedback, que eu era grossa, uma pessoa grossa, e às vezes as pessoas falam, meu Deus, por que você está falando desse jeito tão grossa? Eu penso, mas eu nem falei eu fui grossa, eu peço desculpa depois, porque eu não percebo, essa falta do filtro social, você não consegue perceber, né? E também com relação às estereotipias e os meus interesses, né? Então, eu sempre desde pequena, que eu me conheço, eu tenho hiperfoco na NASA. Na NASA, Nossa. tudo relacionado à astronomia. Eu tinha 12 anos, eu mandei uma carta para a NASA. Eles me mandaram uns CDs, uns posters aqui para minha casa. Nossa, eu quase morri. Eu abri o papelzinho e falei, ai, meu Deus, cheiro da NASA. Então, desde pequena. Só que mesmo o autismo explicando esses meus interesses, outras sensações que eu tinha não tinha uma explicação. Só que isso trazia um sofrimento, sabe? Uma sensação de inadequação que eu tinha por conta do autismo, mas eu sentia muita falta de ter com quem conversar. E, ao mesmo tempo, eu sentia que eu era inadequada por conta das coisas que eu pensava. E, às vezes, eu queria conversar com alguém e eu tentava introduzir aquela conversa e eu sentia muita solidão. Não podia conversar com ninguém. E eu achava que estava relacionado, assim, aos meus hiperfocos. Mas às vezes não tinha nada a ver. Às vezes eu estava tentando dar continuidade numa conversa daquilo que a pessoa estava falando e a pessoa falava para mim assim, nossa, você viajou. Aí eu pensava, viajei? E tipo assim, e aí eu ficava com aquela sensação de mais inadequação. E aí depois eu fui descobrindo, né, que muitas pessoas com altas habilidades de superdotação, elas também têm essa sensação, né? E também não são boas em tudo, né? Então, por exemplo, quem que são essas pessoas que a gente conhece, que são aquelas pessoas que decoram uma lista telefônica de trás para frente e sabe tudo, lembra? Existe algo chamado síndrome de Savant, que é o
savantismo, né? As pessoas com síndrome de Savant, elas podem ser ilhas maiores ou ilhas menores de Savant. Eu conheço alguns savants, mulheres, inclusive, que falam várias línguas, várias línguas, tipo 14 línguas. É absurdo, assim. É verdade. Aprendem coisas muito rápidas e não necessariamente tem um QI normal, tá? E não tá relacionado ao autismo e não tá relacionado a outras habilidades de superdotação. Isso não é altas habilidades de superdotação. Isso é savantismo. Uma pessoa com síndrome de Savant pode não ter um QI alto e ter essas habilidades. O que é o altas habilidades de superdotação? É aquela pessoa que ele vai ouvir uma música, por exemplo, do Mozart, sei lá, ele vai aprender, vai saber tudo sobre a música, ele vai aprender a tocar muito rápido, por exemplo, né? Aprender a tocar muito rápido, mas ele vai fazer muitas aulas, não muitas aulas, mas vai ter um embasamento teórico, né? Vai precisar do embasamento teórico, vai repetir algumas vezes, né? A música vai aprender, ele tem um conhecimento muito denso com relação à parte histórica, com a parte de aprendizado, tem o autista com altas habilidades de superdotação tem um interesse muito amplo naquilo e ele acaba se saindo bem, né? Até por conta também do hiperfoco, mas ele tem a habilidade de aprender aquilo de uma forma mais fácil, digamos assim, e o Savant não. O Savant é aquela pessoa que decora a lista de telefone e não precisa nem saber nada, entendeu? Não precisa saber tanto de música, parte conceitual, parte técnica, nada. Ele vai tocar, pegar o instrumento e repetir, assim, no exato momento, né? Tô falando de pessoas em ilhas de Savant maiores, né? E o autista não. O autista com altas habilidades, ele tem certa facilidade, mas é por conta também do hiperfoco e ajuda um pouquinho, né? Altas habilidades de superdotação, porque ele vai ter uma maior facilidade daí. Então aí junta, tem aquela expressão, eu acho engraçado. É a fome com a vontade de comer. E daí você tem ali uma pessoa que parece que ela né, as pessoas falam, nossa, que inteligente. Não é um gênio, tá? Genialidade, a gente só compete a pessoas que elas conseguem mudar alguma coisa no mundo, né, para as outras pessoas. Então, aquele conhecimento, né, que ela produz, muda a vida das outras pessoas, né, muda a vida no mundo, assim, o gênio, no caso, o Albert Einstein, realmente, né, ele é um gênio. Mas são coisas diferentes, né? Essa questão do seu hiperfoco que você falou de astronomia, você nunca pensou em tentar fazer algum curso, alguma coisa, trabalhar na área, já que você tem esse hiperfoco? Na época que eu estava decidindo da faculdade, o que aconteceu? Eu tenho muitos interesses, né? Porque, assim, as pessoas acham que hiperfoco autístico é aquela pessoa que só gosta de uma coisa. E eu gosto de muitas coisas, eu tenho interesse por tudo, eu quero saber de tudo, sobre tudo e tudo. E, na época, eu amava astronomia, eu sempre pensei que aquilo era uma coisa que tocava muito meu coração, mas na época, né, eu achava que existiam muitas coisas a ser feitas ainda pela humanidade, e eu achava que fazendo biologia, estudando, por exemplo, num mestrado na área de oncologia, por exemplo, né, que é a área que estuda câncer, eu achava que eu poderia ajudar mais do que seguindo uma carreira de astrônoma, por exemplo, sabe? Foi um preconceito meu na época. E a parte curiosa, né, que talvez se eu tivesse ido para uma área como a astronomia, então, por exemplo, eu sei que tem muitas aulas que são noturnas, né? Talvez eu conseguisse ter dado continuidade, né? Então, vai para os observatórios, né? A saída de campo é nos observatórios, então não tem tanta luz, não tem tanta gente. Talvez eu pudesse ter me saído um pouco melhor sem o diagnóstico, né? Obviamente, se eu tivesse tido o diagnóstico, a história teria sido bem diferente, né? Mas na época foi por isso. E hoje eu sinto um cansaço, na verdade. Eu acho que eu já tentei tanto, eu tentei começar 2 mestrados. E eu tive que parar os 2, porque eu passava muito mal, né? Então eu nunca consegui concluir esses 2 mestrados, né? Em um deles, na Fiocruz de Curitiba, eu fui convidada a me retirar. Convidada não, né? Me pegaram assim pela blusa, não literalmente, tá, gente? Pegaram pela blusa e me jogaram para fora do instituto, mais ou menos isso, não literalmente. Me convidaram a me retirar, mas assim, foi muito triste, assim, na época para mim. Hoje não, hoje eu dou graças a Deus. Não graças a Deus pelo que aconteceu, mas realmente eu penso assim, eu sou tão grata pelo que eu tenho hoje, assim, no meu trabalho, que eu falo para Deus, assim, Deus, então eu preciso passar por tudo isso para ter esse trabalho agora que eu consigo
me desenvolver bem, nossa, então tá bom, obrigada, amém. Porque hoje eu tenho uma qualidade de vida que eu nunca tive, né? Então, na época, eles falaram que, como eu tinha muitas crises e passava mal, eu não podia ficar nos laboratórios. E como eu faltava muito, então parecia que eu não tinha interesse acadêmico e não tinha nada a ver. E não tem a ver com, eu me acho, mas eu acredito que eu sou uma pessoa inteligente, que eu poderia ter contribuído, só que eu tenho limitações. E essa falta de uma educação mais inclusiva, né, e que abrange outras formas de educação, com outros tipos de adaptações, ela faz muita falta, né? Então eu não consegui concluir o meu mestrado. Foi por isso, assim, que eu não dei continuidade, mas eu gostaria. Era o meu sonho. Na minha mente, aos 30 anos, eu seria uma doutora formada já. Eu teria meu doutorado e o que eu queria, né? Depois que eu já sabia o que eu queria trabalhar na área de oncologia molecular, eu queria hoje dar aula numa universidade. Mas, infelizmente, as coisas não são como a gente quer, né? Deseja sempre, embora eu tenha traçado todo um plano profissional, eu não tinha meios de conseguir aquilo por conta de como eu funciono e como estão as adaptações, né, nas instituições de ensino e pesquisa. Então, acabei deixando, mas, por outro lado, encontrei outras coisas, outras formas de ajudar, outras formas de amenizar alguma coisa no mundo. E assim a gente segue. Eu acho que os planos mudam, mas as nossas vontades, as coisas que acho que são verdadeiras, no sentido assim, dos nossos desejos, a gente consegue ir encaixando elas no longo do caminho, entendeu? Às vezes a gente tem uma perspectiva de que vai fazer uma coisa gigantona, e daí, mas ali na frente você encontra uma forma de fazer do seu jeitinho, sabe? Do jeito que você consegue, mas consegue mesmo assim ter resultados esperados, sabe? Que eu acho que é essa a questão para mim, né? Vanessa, em nome da Rádio Teletema e das demais rádios parceiras, eu gostaria de agradecer demais a sua atenção aqui com o nosso programa Espaço da Inclusão, né? Muito obrigada pela sua atenção e gentileza conosco, pela sua cordialidade. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, seus contatos, seus canais, fique à vontade. Bom, o que eu gostaria de dizer no final? Primeiro eu queria agradecer, galera. Obrigada por vocês me darem a oportunidade de vir aqui, contar um pouquinho da minha história, falar talvez com outras pessoas que sejam autistas e não saibam, e que talvez por conta do que vão ouvir procurem, ou que reconheçam em outras pessoas características que eram muito parecidas comigo e ajudem essas outras pessoas a ter qualidade de vida. E a outra coisa que eu tenho a dizer é que não importa nada que as outras pessoas vão falar sobre você, sabe? Eu acredito muito naquela coisa de que, sabe, que a gente é demais. Eu realmente acredito, olha, é uma pessoa autista, é uma pessoa que tem as deficiências, que tem as limitações dela. Não importa o que as outras pessoas vão falar. A gente é demais e pronto, acabou. Vai lá e faz do jeito que dá, do jeito que você consegue, e vai estar lindo do mesmo jeito, e vai estar bom do mesmo jeito. Não é sobre o que as pessoas acham. Nunca deixe de colocar a sua vivência no mundo e o seu legado no mundo por falta de você achar que falta uma perfeição esperada pela sociedade em você. Você tem muito sim a agregar para a sociedade e para outras pessoas e na sua vida, principalmente. Então, não desanima não, foca na sua fé e na sua fé em você também e segue feliz e adiante. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, no Instagram eu tô como @engenharia_atípica e também no YouTube como Engenharia Atípica. Voltei a produzir agora conteúdo lá no YouTube, então não tem muita coisinha, tá? Mas se vocês quiserem, são muito bem-vindos. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Felipe. Obrigada, Roberto, pela oportunidade. Um beijão, galera. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Bye, bye. Conversamos com Vanessa Freitas aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.